Oi, eu sou o Douglas Calado, o seu professor de História, e você está no canal Calado Só Que Não. Mas antes que eu me esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para dar aquela força e vem com a gente para o quarto episódio dessa viagem pela história da humanidade. E no episódio de hoje, as pessoas comuns também são sujeitos da história. A história tem lado? Será que a história possui um lado? Que lado seria esse? De que lado que a gente está falando? A esquerda? A direita? Será que é tão simples quanto parece? Quando você ouve falar de história, o que vem na sua cabeça? Um monte de data para decorar? Um monte de gente importante que já morreu? Grandes acontecimentos que marcaram a história? Como diria Chiquinha, para que estudar história e ficar sabendo sobre um monte de coisa de gente que já morreu? Por que o Napoleão, o Hitler, Júlio César, Genghis Khan seriam mais importantes do que eu e você? Será que são mesmo mais importantes? O que torna uma pessoa importante? Importante para quem? A verdade é que durante muito tempo a história só se preocupava com esses tais grandes eventos, ou grandes nomes, e aqueles que realmente faziam a história acontecer ficavam esquecidos, não tinham voz para contar as suas próprias histórias. Então acho que agora você já se ligou. Qual é o lado da história? Ainda não? Então vou dar um exemplo a partir de Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. O Jack Sparrow tá preso e de repente eis que chega o navio fantasma, o Pérola Negra. Nesse momento, um dos prisioneiros olha pro Jack e diz: "Esse é o Pérola Negra. As histórias dizem que onde ele ancora, ninguém sobrevive." E o Jack responde: "Se ninguém sobrevive, então quem conta as histórias?" E é aqui, meus amigos, é que está a questão. A história é contada por aqueles que sobrevivem. A história, durante muito tempo, foi contada apenas pelos vencedores, esquecendo assim daqueles que foram derrotados, sem levar em conta, muitas vezes, todas as formas de resistência que existiram e existem até hoje. Nesse ponto, dois autores foram fundamentais para a valorização das pessoas comuns da história: Marx e Engels. Simplificando muito, porque a gente vai ter outros episódios para falar sobre isso, tá? Mas para eles, o motor da história seria a luta de classes. Durante diversos períodos históricos, existiram dois tipos de classes, sempre em oposição uma à outra. De um lado, a classe dominante e do outro, a classe dominada. Isso criou já no século XIX uma nova perspectiva para a compreensão da história a partir do povo comum, colocando em oposição a história dos reis e a história do povo. História dos reis versus história do povo. Pensando no motor da história, como uma eterna luta entre a classe dominante e a classe dominada, apareceu uma nova camada da sociedade que antes ficava esquecida. Camponeses, pessoas escravizadas e os operários poderiam agora ter voz. A história ampliaria os seus horizontes, indo além da história oficial e dos estudos de reis e rainhas. Assim, valorizando as camadas sociais que compõem os reinos e nações e revelando seu protagonismo na construção da história vista de baixo. Uma história vista pela perspectiva das classes dominadas. O privilégio das classes dominantes contarem a história agora chegava também às classes dominadas. Agora talvez você esteja se perguntando o seguinte: será que existe mesmo esse negócio de luta de classe? O que são classes dominantes e classes dominadas? Isso aí tá parecendo coisa de comunista, professor, não é não? Bom, parece porque é mesmo. Tudo isso faz parte do pensamento marxista, que vai ser explicado melhor em algum outro vídeo. Mas esse pensamento vai servir ali como uma espécie de base para uma escola que vai ser muito importante para a história. A escola dos análises. Ampliando a noção de documentos, dando voz aos vencidos. Então voltemos ao começo. Genghis Khan, Napoleão, Júlio César ou a Revolução Francesa são mais importantes do que eu e você? Não fique tentando dizer que são, porque não são. Eu e cada um de vocês somos mais importantes do que essas pessoas e acontecimentos, a partir do momento que somos os protagonistas das nossas histórias. Ninguém está aqui para ser coadjuvante da história de outras pessoas, então você é importante. Durante grande parte da história e da forma como ela foi contada, pessoas como eu e você eram consideradas menos importantes. Mas eis que surge algo como o YouTube, por exemplo, que permite que nós possamos ter voz. Ficar calado de novo?
Só que não. Por isso, a Escola dos Análises criada na França em 1929 foi um marco importante também para a história, pois a partir daí a noção de documento histórico e suas fontes foram ampliadas. Agora não são apenas os documentos oficiais que são importantes, mas todo vestígio de humanidade é importante, para a gente compreender o passado e criar um futuro melhor. Agora outros grupos sociais passam a ser mais valorizados, os vencidos também possuem voz. Os historiadores podem fazer aquele jutsu do Orochimaru do Naruto, e passam a ressuscitar os mortos. Aqueles que já se foram e não podem mais contar suas histórias também serão lembrados. Surgia a partir de então a história nova. E assim, como em 1929 surgiu uma nova história, cada um de nós hoje é chamado para fazer uma nova história, melhor do que a de ontem e com a responsabilidade de sermos os protagonistas nas transformações que nós queremos ver no mundo. Assim, vamos criando nossos próprios marcos históricos. E assim chegamos ao fim desse nosso quarto episódio sobre essa viagem pela história da humanidade. Tá gostando? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer os slides? Só ir aqui na descrição do vídeo e vocês conseguem baixar esses slides de graça, ok? Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Falou!